Shalom! Bom dia com alegria, com vitória, com vida de Deus, com a paz de Cristo que excede todo entendimento. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, com alegria. Queridos, alguns dias atrás nós estávamos em uma campanha pelos filhos. E nós oramos, nós clamamos, nós jejuamos, nós profetizamos na nossa casa, nós nos movemos profeticamente, nós começamos a encher uma atmosfera de glória dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, declarar, profetizar. Vamos orar por esse apóstolo, está em viagem nas nações, glória a Deus, louvado seja Deus. Que o Senhor te use, meu apóstolo, por onde você passar. Que vida de Deus possa fluir em você e através de você de uma forma muito, muito poderosa. E que Deus possa alcançar muitas vidas nesse ambiente, nesse lugar que Ele está te inserindo, no nome de Jesus. Queridos, e nos dias que nós estivemos orando a respeito dos filhos, de educação de filhos, daquilo que Deus estava fazendo, daquilo que Deus estava ministrando, teve um dia, não sei quem estava aqui, no dia da campanha, foram 5 dias de jejum, de oração, e nós tínhamos uma atividade todo dia para fazer, e uma das atividades que era para você permanecer fazendo, até a volta de Jesus, é você declarar a palavra sobre os seus filhos, quem eles são. Houve um dia que eu falei a respeito de decretos. Talvez já tinha no reino espiritual um decreto a respeito dos seus filhos, mas naquele dia era para você escrever um novo decreto, era para você escrever uma nova realidade a respeito de quem os seus filhos são. Não segundo aquilo que você vê, mas segundo aquilo que Deus diz, que Deus vê e que Deus está falando a respeito dos nossos filhos, da nossa casa e da nossa família. E eu peguei essa pedra. Quem lembra dessa pedra? Eu peguei essa pedra e eu comecei a ministrar com essa pedra. E eu disse assim como uma pedra. Tem pessoas, tem filhos que estão com o coração como essa pedra. Mas a palavra de Deus é viva, é poderosa. E ela vai começar a penetrar. E ela vai começar a gerar vida. E ela vai penetrar nesse coração de pedra e vai transformar ele num coração de carne. Quem estava aqui que lembra disso? Eu não sei se você estava. Mas ontem à noite aconteceu uma coisa que eu fiquei muito impactada. Essa pedra é uma pedra que eu trouxe como um memorial, que quando eu viajo, quando eu tô viajando, e sempre quando algo assim de Deus acontece na minha vida, aí eu pego um memorial, pra deixar como memorial. Ali, quando eu olho para aquilo, eu lembro do que Deus fez. Quando eu olho para aquilo, eu lembro da resposta de oração. Quando eu oro, algo como um memorial. Lembra daquela mulherzinha, aquela senhora do quarto de guerra, onde ela tem um memorial na sala dela e ela fala assim, aqui é o meu segundo lugar preferido, porque aqui eu tenho um memorial daquilo que Deus tem feito, na minha vida, tá? E aí, gente, ontem eu fiz um processo de libertação à noite com o grupo da mentoria. E a gente viveu um momento ali muito especial, muito precioso. E quando terminou, meu filho mais novo foi lá, mãe, eu quero que você veja um negócio comigo, não sei o quê. E aí, conversando com ele, quando eu olhei pra pedra, gente, tinha 4 buracos na pedra. Gente, eu tenho convicção que esses buracos não existiam, não. Tinha 4 buracos na pedra. Eu falei, Israel, olha essa pedra. Eu falei, Israel, outro dia eu tava pregando e eu falei que Deus, Ele ia perfurar corações de filhos, de família, de esposos, assim como essa pedra. O Senhor ia trazer esse mover, essa ministração e ia trocar um coração de pedra por um coração de carne. Israel, a pedra furou. Queridos, mas eu fiquei tão impactada que sabe o que eu fiz? Olha só, sabe o que eu fiz? Eu falei pra Deus, Deus, eu vou vigiar a pedra toda. Gente, e eu vigiei a pedra toda. Ontem eu olhei tudo na pedra, se tinha outro buraco. E eu vigiei, e eu falei, Deus, olha só, tem 4 buracos na pedra. Eu falei pra Deus ontem à noite. E com meu filho, eu tô esperando ele acordar, que já acordei aleluiado. Tô esperando ele acordar, pra que ele veja. Eu falei, Deus, como Israel, como testemunha, tá aqui a pedra que nós utilizamos naquela ministração, Senhor. E eu creio que o Senhor é poderoso, eu creio, Senhor, de fato, que o Senhor estava ministrando naquele dia. E como um sinal, o Senhor furou minha pedra. Mas, Pai, me mostra claramente se foi um sinal que o Senhor fez. E que amanhã cedo, querido, já era 11 e pouca da noite. Eu falei que amanhã cedo, tenha um novo buraco na pedra. Amanhã cedo, tenha um novo buraco na pedra. Olha ele aqui. Gente, quando eu acordei, a primeira coisa que eu peguei foi a pedra. Eu quero dizer pra você. Então,
de 4 tem 5 buracos agora na pedra. Ontem à noite eu fiz essa oração. E por que eu queria compartilhar com vocês? Por que eu queria compartilhar com vocês? Porque eu queria dizer para vocês que Deus tem ouvido a nossa oração. Eu queria compartilhar com vocês que Deus, Ele tem se movido na nossa direção. Eu queria compartilhar com vocês que nenhum dos nossos clamores, da nossa oração, nenhum dos jejuns que você tem feito, as declarações que você tem feito em direção à vida dos seus filhos, que nada, queridos, nada é por acaso. Nada. Todas as coisas, queridos, existe um mover sobrenatural do Senhor, existe um mover profético. Às vezes, queridos, os nossos olhos não veem. Às vezes, nós não estamos conseguindo enxergar. Mas eu sei que o Senhor fez isso aqui nessa pedra. Ele não fez isso aqui à toa. Ele fez para realmente dizer assim, olha, eu estou movendo. Eu estou falando, eu estou ministrando, eu estou operando, eu estou me movendo. O Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Queridos, eu não sou guiada pelos sinais, não sou guiada pelos sinais, eu sou guiada pelo Espírito de Deus. Mas os sinais é uma forma de Deus ministrar o nosso coração. Os sinais é uma forma de Deus dizer, eu estou movendo. Eu estou movendo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, mesmo que os seus olhos ainda não viram. Queridos, e eu lembro que naquela semana, é tão interessante isso. Isso pra mim foi tão forte, e daqui a pouco Israel acorda pra ele ver. Isso é tão interessante, queridos, que naquela semana eu ia abrir a imersão, transfiguração. E a última coisa que eu podia fazer era inventar um propósito que não tinha nada para casar com a imersão. Não tinha nada a ver com a imersão. O propósito de paz, o propósito de orar pelos filhos, o propósito de jejuar. Mas Deus começou a queimar no meu coração. E Ele falou, eu quero que você faça esse propósito. Eu falei, tá bom então vamos pro propósito. E foi naquela semana que eu coloquei o livro em áudio. Né? Depois daquela semana, eu decidi colocar o livro em áudio lá no YouTube, para que as pessoas pudessem ter acesso. Eu coloquei o meu livro em PDF. E algumas pessoas me disseram, pastora, você está perdendo dinheiro. Porque você podia vender o seu áudio nas plataformas, custou caro. E queridos, eu de fato sei. E eu respondi para uma pessoa exatamente isso. Eu falei, olha, eu posso vender. Posso sim, é lícito, eu estudei, eu escrevi um livro e eu posso vender sim. Mas Deus colocou no meu coração que era para eu semear no reino. Tanto áudio quanto PDF. E ele tá físico, para quem quiser comprar. Mas eu vou semear no reino. As pessoas não podem me pagar. O semear no reino, queridos. Quem te paga é Deus. Eu vou dizer para você. Deus não deve nada para ninguém. Não deve nada para ninguém. E eu vou dizer para você, acordar nessa manhã com esse quinto buraco aqui. E eu vigiei essa pedra toda, junto com meu filho. Eu disse, até amanhã de manhã. Deus vai mostrar quem fez esses buracos aqui. Como isso aconteceu. E de fato, o Senhor, Ele está se movendo na nossa direção. E eu quero ler uma ministração hoje, uma palavra muito preciosa, muito poderosa. Essa palavra, ela está em João 21. João 21. Versículo 25. A palavra de Deus está em João 21, versículo 25. E depois João 14, versículo 12. João 21, versículo 25. Depois João, capítulo 14, versículo 12. Nós vamos ler essas duas passagens. E eu creio que Deus, Ele quer ministrar o nosso coração. Eu creio que Deus quer falar conosco. Eu creio que Deus, Ele quer se mover no nosso meio. Eu creio que Deus está nos levando para um lugar de águas mais profundas. Eu creio que Deus está nos levando a cavar mais profundo. Tem pessoas que estão saindo dessa live com sede, com fome. Com sede, com fome de buscar mais de Deus. Ela fala assim, meu Deus, a pastora falou ontem de águas mais profundas. Como é que eu faço para ir para as águas mais profundas?
Deus está nos chamando para algo novo na presença dele. E essa palavra, ela diz assim: Jesus também fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Presta atenção nisso aqui, olha. E Jesus também fez muitos outros sinais, milagres, outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, eu penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E o 14:12 diz assim: uau, glória a Deus. Digo-lhes a verdade. Olha, gente, olha isso aqui. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, em Jesus, fará também as obras que eu tenho realizado. E fará coisas maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Senhor, fala conosco nessa manhã, da mesma forma que o Senhor já tem ministrado nas nossas vidas. Senhor, que verdadeiramente nós saímos desse lugar, entendendo o teu plano, projeto e teu propósito, no nome de Jesus. Queridos, essa palavra, essas duas palavras, elas estão conectadas. Porque em João 21:25, fala a respeito que há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez e que se fosse escrita, nem em livros, poderia ter a condição de conter a quantidade de coisas que ele fez. Eu não sei se você já leu o Novo Testamento inteiro, mas você precisa ler. Se você ainda não leu, você precisa ler esse Novo Testamento. O Novo Testamento, ele fala do ministério de Jesus. Ali, os 4 evangelhos falam da vida de Jesus, do ministério de Jesus, daquilo que Jesus realizou. Só que João, ele finaliza o evangelho ali de João, dizendo assim: porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se cada uma delas, das quais fosse escrita, cuido de que nem ainda o mundo todo é muita coisa, gente, poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Assim seja. É interessante porque se você olha os 4 evangelhos, você vê milagres, prodígios, maravilhas. Você fica impactado com o mover sobrenatural de Jesus. Você fica impactado que por onde ele passava, existia, queridos, sinais, existia um movimento profético, existia um movimento santo, existia um movimento de libertação, de cura, de restauração. Jesus, ele não entrava no ambiente e o ambiente ficava do mesmo jeito. Jesus era como um termostato que entra e transforma o ambiente. Jesus, ele não entrava no ambiente e ele era influenciado pelo ambiente. Mas ele entrava em ambientes e ele era a influência daquele ambiente. E é por isso que Jesus, ele andou com prostitutas, mas elas não continuaram prostitutas. É por isso que Jesus andou com cobradores de impostos, mas eles não continuaram em um lugar de roubo, de engano, de mentira. Houve reestruturação, houve arrependimento. Ao se aproximar de Jesus, as pessoas eram tocadas pela presença que existia nele. Ao se aproximar de Jesus, algo acontecia na vida daquelas pessoas. Existia um movimento através da vida de Jesus, que aonde ele chegava, o mover de Deus acontecia. E eu quero te chamar a atenção para aquilo que João fala. Ele disse: meu Deus, isso aqui que nós escrevemos não é nem a sombra do que Jesus fez. Isso aqui que nós escrevemos não é... Porque eles escreveram em alguns livros. Exatamente 4 livros fala do ministério de Jesus. Mas ele diz assim: olha, o que ele fez, o que ele realizou, as manifestações que ele operou, nem se tivesse escrito, os livros, eles teriam condição de caber no mundo. Olha o que João fala. Se fosse catalogar tudo aquilo que Jesus fez, todo o milagre que ele realizou, todo o movimento que ele entrou, todo o mover sobrenatural de Jesus, nem no mundo inteiro caberia a quantidade de escritos, de livros a respeito da vida de Jesus. E em João 14, o próprio Jesus, ele diz para mim e para você assim. E ele inicia dizendo: eu digo-lhes a verdade. Queridos, ele poderia ter iniciado esse versículo de qualquer jeito. Poderia. Mas ele é enfático
em iniciar dizendo, eu digo-lhes a verdade. Eu não estou mentindo para você. Eu estou dizendo uma verdade para você. E a verdade que eu digo, que aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, fará as obras que eu tenho realizado. E fará coisas ainda maiores do que essas. Porque eu estou indo para o meu Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus, ele está dizendo que ele se moveu poderosamente nessa terra. E ele está dizendo para mim e para você que ele nos chamou para que nós possamos nos mover poderosamente nessa terra. Assim como ele se moveu. Deus, ele deixou escrito e ele diz assim, digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim farão as obras que eu fiz e obras maiores, porque eu vou para o meu Pai. Eu quero dizer para você que Jesus deixou você aqui, nessa terra, como um representante dele. Que Jesus deixou você aqui na terra para que você representasse ele. Para que você fosse as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus. Para que você fosse um representante legal de Jesus nessa terra. Ele diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e obras maiores, porque eu estou indo para o meu Pai. E lá em João 21, 25, diz que as obras que ele fez não tem como catalogar em livros. Ou seja, o que no final das contas eu acredito que o Espírito de Deus quer te dizer nessa manhã? É que ele não te chamou para permanecer na paralisia. Ele não te chamou para permanecer paralisado. Ele não te chamou para ficar inerte diante da vida, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante de tudo que está dando errado, diante do mundo, diante do sistema. Não. Deus te chamou para que você possa se mover profeticamente, segundo aquilo que ele te chamou para fazer. Queridos, tem pessoas que Deus dá dons, tem pessoas que Deus ele traz chamados muito específicos para o coração dessas pessoas. Só que a maioria delas estão inertes, a maioria delas estão paralisadas, a maioria delas não fazem nada com os dons, talentos que Deus colocou nas suas mãos. A maioria das pessoas, elas não têm coragem, às vezes de dar uma palavra de vida. Por onde Jesus passava, queridos, tinha enfermos, tinha paralíticos, tinha pessoas endemoniadas, tinha pessoas que estavam em caos emocional. E eu vou dizer para você, nos nossos dias, essas pessoas continuam existindo. No norte, sul, no leste, oeste, para onde você olhar, tem pessoas em caos, tem pessoas doentes, tem pessoas paralisadas, tem pessoas que precisam de uma palavra, tem pessoas que precisam de uma oração. Tem pessoas que uma oração vai fazer diferença. Uma oração vai virar uma chave. Tem pessoas que estão próximas de você, que talvez o seu pastor nunca alcance ela. Tem pessoas que eu talvez nunca vou alcançar. Mas você vai. Mas você vai ser as mãos de Jesus, os pés de Jesus, a boca de Jesus, o representante legal de Jesus aqui nessa terra. E quando ele diz assim, eu digo a verdade. Eu não sei se essa palavra mexe com você, mas ela mexe comigo. Ela mexe comigo porque ele diz assim, aquele que crê em mim fará a obra que eu fiz e obras maiores. Existe um ministério que Deus quer agir por intermédio das nossas vidas. Existe um mover sobrenatural de Deus que Deus quer agir por intermédio das nossas vidas. Mas nós precisamos estar atentos para que a gente não passe por essa vida sem viver o plano, o projeto, o propósito de Deus. Sem viver aquilo que Deus nos chamou para viver, para ser. Queridos, ele disse, eu digo a verdade para vocês. Aquele que crê em mim vai fazer obras maiores. Eu quero que você olhe para você hoje. Olhe para você. E a minha pergunta é, o quanto você tem se movido segundo as orientações do Espírito Santo para a sua vida? O quanto você tem sido um termostato para entrar em ambientes e mudar as estruturas desse ambiente? O quanto Deus tem podido contar com você para auxiliar, para ajudar, para ser alguém que ora, para ser alguém que faz a diferença na vida do outro? O quanto, de fato, você tem olhado para essa palavra e você diz assim, Senhor, eu quero para mim.
Eu quero fazer as obras que o Senhor fazia e obras maiores. Porque esse foi o desígnio que o Senhor nos entregou. Pai, quando eu ver um enfermo, eu vou orar por ele. Porque eu entendo que não é ao meu respeito, é ao seu respeito. Durante muitos anos na minha vida, queridos, eu tinha medo de orar pelos enfermos. Eu falei, se Deus não curar, e se nada acontecer? Eu tinha medo. Hoje eu entendi. A minha responsabilidade é orar. Essa é a minha responsabilidade. É orar, é acreditar. Só que pra gente se mover diante daquilo que Jesus se moveu, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. O próprio Paulo, ele se move muito parecido com Jesus nessa terra. Por onde Paulo passava, pessoas eram libertas, curadas, restauradas, transformadas. Só que, em dado momento, Paulo, ele diz assim, sejam meus imitadores, pode me imitar, pode me modelar. Quem já ouviu aí falar a respeito da modelagem do sucesso? A gente modela pessoas, queridos. E a gente pode ter o resultado que aquelas pessoas têm em modelá-las. E Paulo, ele fala assim, ó, pode me modelar, pode me imitar. Me imita, porque eu estou imitando a Cristo. Sedes meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Olha a ousadia desse homem. A maioria dos crentes que eu conheço, eles falam assim, não olha pra mim não, olha pra Jesus. Não fica me imitando não, imita Jesus. Não olha pra minha vida não, olha pra Jesus. Paulo, ele foi diferente. Ele fala assim, rapaz, pode me imitar. Sedes meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Eu estou imitando ele. Apesar de eu não ter vivenciado junto com ele o ministério. Mas esse ministério para mim foi revelado. Não pelo conhecimento humano, mas pelo Espírito de Deus. Houve uma revelação para Paulo. Ele disse, pode olhar para mim, pode me imitar. Porque eu imito a Cristo. Isso é muito interessante, isso é muito poderoso. Porque se você olhar a vida de Jesus, uma das coisas que Jesus fazia todos os dias era oração. Uma das coisas que Jesus fazia todos os dias era a oração. Estudiosos dizem que Jesus acordava na madrugada e ele subia aos montes e ele orava ao Pai. Quando Jesus descia do monte, queridos, você não vê ele apenas orando por pessoas, você vê ele dando ordens. Enfermidade sai, demônio fora. Ordens simples, sucintas. Ele já tinha ganhado a batalha, sabe aonde? No lugar secreto. Ele já tinha ganhado a batalha, sabe aonde? Na presença do Pai. Houve orações que Jesus diz assim, Pai, tu sempre me ouves. Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Ele diz assim, eu não faço apenas de qualquer forma. Eu faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Intimidade, comunhão. Não tem outro lugar aonde nós podemos adentrar nesse lugar de viver o sobrenatural do Senhor. Só se vive o sobrenatural de Deus aqueles que decidem adentrar no lugar da presença. Aqueles que decidem conhecer a Deus em intimidade, em proximidade. Aqueles que decidem ganhar as suas guerras no secreto, quando ninguém está vendo. E no lugar público, ele diz que ele vai honrar a sua vida. Ele diz, entra pro seu quarto, fecha a sua porta. E aquilo que você está construindo em secreto, eu vou me mover em público na sua direção. Quando essa palavra diz, ele fala assim, eu digo a verdade para vocês. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e obras maiores. Porque eu vou pro meu Pai. Deus te deu um desígnio. Deus te deu um propósito. E o propósito de Deus para mim e para você é ser imitador de Cristo. O propósito de Deus para mim e para você é nos parecer com Ele. O propósito de Deus para mim e para você é ter a mente de Cristo, é ter o coração de Cristo. É ter a mentalidade dele, é se mover segundo o plano, o projeto, o propósito que ele tem para nós. É tudo por ele, para ele e através dele. Não é ao nosso respeito, é a respeito dele. E nós nos movemos, queridos, porque aquele que crê nele vai fazer obras maiores. E tem pessoas que falam assim, obras não são importantes, são sim. São sim. Ah, importante é o meu coração em Deus, importante é o meu caráter, importante, tudo isso é importante, está tudo no mesmo pacote. É importante seu caráter, é importante a sua busca, é importante o seu envolvimento com Deus, é importante e as obras que você faz por conta desse caráter que foi construído. As obras que você faz por conta daquilo que Deus está fazendo em você. Queridos, Deus não vai fazer em você só, Ele vai fazer em você e através de você.
Todo o mover de Deus, todos os milagres de Deus, não é só para nós. É para que ele flua através de nós. Deus não vai nos encher, querido, para que essa água fique parada. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, se move em mim. Só para te dar arrepio, só para te dar... Não é. É para que esse mover, ele possa fluir através de você. É que esse mover, ele possa ir e fluir e se manifestar através de você. Que você olhe para suas mãos hoje, que você olhe para os seus pés hoje, que você olhe para sua boca hoje, que você olhe para os seus olhos hoje e que você possa dizer: eu sou um representante de Cristo nessa terra. Ah, Senhor, não é apenas para mim, mas é através de mim. Eu sou um representante de Cristo nessa terra. E nessa manhã, como representante de Cristo, como eu posso me mover? E nessa manhã, como representante de Cristo, qual é o enfermo que eu posso orar? Qual é o doente, o oprimido, o desvalido, o desesperado, o angustiado, que eu posso fazer a diferença na vida deles? Quem é, Senhor? Que o Senhor quer usar a minha vida hoje para fazer obras maiores. Porque o Senhor foi pro Pai. Para me mover como aquele que imita Cristo. Porque o Senhor foi pro Pai. E o Senhor me deixou aqui nessa terra. E junto comigo veio habitar dentro de mim o Espírito da verdade. E é esse Espírito que vai me guiar, me conduzir, me direcionar em toda a verdade. E nessa manhã, a palavra de Deus para minha vida e para a sua. Deus não te chamou para ficar na paralisia. Deus não te chamou para permanecer paralisado. Deus te chamou para que você seja um imitador de Cristo. Deus te chamou para você fazer aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Está conduzindo você, está direcionando você. Quantas pessoas muitas vezes esperam, não, porque eu tenho um chamado para poder orar pelas pessoas, para poder pregar, mas eu não tenho a oportunidade. Faz sua oportunidade. Pega aqui o WhatsApp, faz sua oportunidade. Fulano, tô ligando para você, porque eu queria orar pela sua vida. Pastora, mas eu não sei orar, aprende. Seja simples, só abra sua boca. O Espírito de Deus, tu acredita que ele te ajuda na oração? É incrível isso. Dependência. Meu Deus, depois das lives, tem uns 2 anos aqui que eu nunca vivi tanta dependência em toda a minha história de vida. É literalmente se lançar, sem saber do que vai acontecer. Pai, olha só, deixa eu te falar aqui. Tô ligando pra você, porque eu queria orar por você nessa manhã. Eu creio que Deus, ele quer usar a sua vida. Eu creio que Deus vai fazer isso. E aí você diz pra pessoa, fulano, eu vou orar por você. Pronto. Você cria a sua oportunidade. Você manda mensagem, você utiliza a rede social, você utiliza o Instagram. Você escreve um texto para alguém. Você começa a se mover diante daquilo que Deus está colocando dentro do seu coração. E a palavra que eu creio que Deus trouxe para nós nessa manhã é a palavra que aquele que crer nele vai fazer as obras que ele fez e obras maiores. Porque ele foi para o Pai. E ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você. E o Espírito Santo, queridos, é para te levar, te orientar, te dirigir para o centro do propósito e da vontade de Deus. Para que você possa viver o plano que Deus estabeleceu desde a eternidade. Às vezes o seu chamado é um chamado profético, mas às vezes o seu chamado é um chamado pastoral. Às vezes o seu chamado é um chamado de socorro. Tem pessoas que têm um chamado tão forte de socorro que ela socorre todas as pessoas que estão... Ela tem tanta agonia que ela quer socorrer o mundo. Obras maiores, porque eu vou pro Pai. Mas eu deixo o Consolador, eu deixo o Espírito Santo. E ele vai guiar, conduzir vocês em toda a verdade. Para que vocês possam fazer obras maiores. Sejam imitadores de Cristo. Se pareçam com ele. Olha para os 4 evangelhos e começa a entender quem Jesus é. Para que você se pareça com Jesus. No nome de Jesus. Eu quero que você saia aqui dessa manhã. Não apenas para guardar mais uma palavra no seu coração. Não apenas para guardar mais uma ministração dentro de você. Mas eu quero que você saia daqui. E nós vamos orar agora. E nós vamos pedir ao Senhor. Pai, fala conosco. Nos mostra, Senhor, a ação, a atitude, a obra que o Senhor quer que nós venhamos fazer hoje. Nos mostra, Senhor, como nós podemos nos mover hoje. Como representantes legais do Senhor nessa terra. Querido, nós representamos o reino de Deus nessa terra. Somos representantes de Cristo nessa terra. E nós precisamos nos parecer com Ele. Nós precisamos nos parecer com Ele. No nome de Jesus. E Ele diz assim, eu digo a verdade. Aquele que crê em mim fará obras que eu tenho realizado.
E eles vão fazer obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Tudo que vocês pedirem, eu vou lhes dar. Tudo, tudo. Tudo que vocês pedirem, eu vou lhes dar. E eu creio que essa experiência que o Senhor nos trouxe a respeito dessa rocha foi uma maneira de Deus dizer para nós que Ele tem ouvido o nosso clamor, que Ele tem ouvido a nossa oração, que as palavras que nós estamos declarando tá gerando vida, tá gerando mudança, tá gerando transformação. Foi uma maneira de Deus nos dizer: eu estou fazendo uma grande obra, mesmo quando você não está conseguindo ver, enxergar no natural. E no nome de Jesus, nessa manhã, eu quero orar junto com você, para que nós possamos adentrar nessa atmosfera. Numa atmosfera de obras maiores. De obras maiores. Eu tenho convicção que essa atmosfera, nós só alcançamos esse lugar e essa atmosfera quando, de fato, nós nos aliançamos e temos um compromisso de buscar o Senhor continuamente, intencionalmente, com perseverança e com disciplina. Deus não te chamou para paralisação. Se você está estático, não é esse lugar que Deus tem para você. Se você está na zona de conforto, não é esse lugar que Deus tem para você. Se você está procrastinando em falar, em fazer aquilo que Deus disse que é para você fazer, não é essa a vontade dele para você. A vontade dele para você é que você se mova com obras maiores, porque ele foi para o Pai e deixou você como representante. E para isso ele colocou em você o Espírito Santo, que vai te guiar, te conduzir em toda a verdade. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós queremos colocar diante do teu altar a tua palavra. Senhor, é uma palavra de vida, de esperança. Ó Deus, a tua palavra diz que aquilo que o Senhor fez nessa terra, se fosse ser contabilizado, ó Pai, nem livros que seriam colocados no mundo inteiro teria espaço para isso. E a tua palavra diz, e o Senhor disse, que aquele que crê no Senhor farão as obras que o Senhor faz e obras maiores, porque o Senhor foi para o Pai. E nos deixou equipados com o Espírito Santo, com os dons espirituais. Ó Pai, com os dons, talentos que o Senhor colocou nas nossas vidas. E nessa manhã, ó Deus, que o Senhor possa despertar o dom que há em nós. Que o Senhor possa despertar, ó Deus, para esse lugar de nos mover debaixo de uma atmosfera santa, sobrenatural e profética. Ó Deus, que nós não venhamos parar, voltar atrás, desistir. Que nós, Pai, não venhamos, Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos permanecer na paralisação. Arranca pessoas nessa manhã da zona de conforto, da procrastinação, do auto-engano. Pessoas, ó Deus, que dizem, eu vou esperar uma oportunidade. Ó Pai, cria hoje. Nos ensina a criar oportunidades para ministrar o teu evangelho. Nos ensina a criar oportunidades para alcançar vidas. Nos ensina, ó Deus, em nome de Jesus, a criar oportunidades para que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Ó Deus, nos dá orientação, Espírito Santo. A quem nós precisamos ajudar. Quem é que precisa de uma palavra? Quem é que precisa de uma oração? Quem é que precisa de libertação? Quem é que precisa de cura? Oh Deus, usa as nossas vidas com milagres, com prodígios e com maravilhas. Quando nós estendermos a nossa mão para o enfermo, que o teu poder de cura possa fluir através das nossas vidas e que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Ó Deus, levanta aqui hoje um exército de imitadores de Cristo. Levanta aqui, Senhor, um exército, ó Pai, de pessoas comprometidas com a tua presença. Levanta aqui, Senhor, um exército, Senhor, de representantes legais do teu reino, Senhor, nessa terra. Que nós não sejamos intimidados pelas circunstâncias, pelo problema, ó Deus, pelas situações, pelo governo ou sobre qualquer outra circunstância ou situação. Mas que nós possamos nos mover, ó Pai, debaixo de uma atmosfera santa e profética. Que o guiar do teu Espírito Santo seja o nosso guia. Que o teu reino venha, que o teu reino se estabeleça e que o teu nome seja glorificado. Nós tomamos posse dessa palavra que diz, aquele que crê em ti farão obras maiores, porque o Senhor foi para o Pai. Nos ensina a adentrar nessa atmosfera santa, profética, de milagres, de prodígios e de maravilhas. Oramos nessa manhã, crendo nesse mover e nessa atmosfera, no nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, e amém. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, para que você continue acreditando. Para que você não desista no meio do caminho. Ontem eu ministrei de pessoas que desistem muito rápido. Pessoas que tentam, talvez uma noite inteira, mas param muito rápido para lavar as redes. Não para não desista. O único dia que você pode desistir
É quando o pai disser para você, não é esse o caminho. Mas enquanto Deus te conduzir, te guiar, que você permaneça orientado pelo Senhor, direcionado por Deus nesse caminho. No nome de Jesus. E eu tô impactada, né? Com a rocha furada. Com a rocha cheia de buracos. 4 buracos e um novo buraco de ontem para hoje. Só uma forma dele dizer: eu estou realizando uma grande obra. Eu quero que você continue declarando a palavra sobre os seus filhos. Eu quero que você continue declarando a palavra sobre as circunstâncias. Eu quero que você continue se movendo em fé. Eu quero que você tire os seus olhos das dificuldades, dos problemas. E que eu quero que você coloque os seus olhos em Deus. Olha para Ele. Olha para o Senhor. Olha para Ele. Porque é Ele que tem resposta para mim e para você. E que em nome de Jesus, que você saia daqui hoje para fazer obras maiores. Porque Ele foi para o Pai e deixou você aqui como representante legal de Jesus nessa terra. Representante do reino de Deus. Que hoje você tome uma decisão de ligar para alguém, de orar por alguém, de ajudar alguém, de enviar uma oferta para alguém, de se mover profeticamente, de ajudar um orfanato, um asilo, um ambiente. Não sei o que é que você pode fazer. Mas que você possa se mover mediante essa palavra. No nome de Jesus. Segundo aquilo que o Espírito Santo do Senhor está colocando no seu coração. Tá bom? Então, ó. Beijo com cheiro. Gente, vai lá na minha última postagem. Curte, compartilha, assiste. Estoure a bolha do Instagram, tá bom? Beijo, um abraço em vocês. Tamo junto nessa jornada. Amanhã a gente se vê aqui, 7 da manhã, pro nosso devocional no nome de Jesus. Amo a vida de vocês. Tamo junto.